Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo. Laroie, chuque de Mavilha Mavambo. Laroie! Laroie, chuque de Mavilha Mavambo. Laroie! Boa noite, lua cheia, lua Laroie. nova do meu lado. Exu rei, quem chegou vai comandando. Laroie, Exu! Laroie! Que Exu esteja presente aqui no nosso encontro de hoje, levando a nossa voz onde ela puder e precisar ser escutada, que Exu nos acompanhe. Minha gente, eu quero pedir desculpas, a gente teve um pequeno problema aqui na internet, vocês perceberam, o nosso programa entrou aí e depois teve que sair, a gente atrasou 15 minutos, mas não tem problema, vale a pena ter esperado, porque hoje a gente tem coisas muito legais pra gente conversar, e eu queria já, novamente, eu já tinha feito isso, vou fazer outra vez, dar as boas noites para vocês que estão vindo, você que está acostumado com o nosso programa, já conhece, já sabe como funciona, você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, puxa o banquinho, vamos conversar, hoje o assunto é interessante, vamos falar de oferendas, e olha que tem muita coisa para falar sobre isso, a gente poderia falar a noite inteira, o que é uma oferenda? É o mesmo que firmeza, que obrigação? Qual é a necessidade que se tem de se fazer oferenda? Como fazer oferenda? Onde fazer? Por que fazer? Então tem muita coisa para a gente falar e você fica com a gente, que já a gente vai responder a todas essas perguntas. E no fim do nosso programa, minha gente, nós vamos fazer uma oração pedindo auxílio espiritual à nossa mãe Oxum, pedindo a Oxum, que é quem cuida dos nossos sentimentos, que abençoe o nosso coração nesse período de pandemia, nesse período tão difícil. Está com o coração dolorido, apertado? Não sai daí. No final do nosso programa a gente vai fazer uma prece, uma oração a Oxum, pedindo auxílio para os nossos sentimentos. E eu também tenho um convite muito especial para fazer para você, um convite espiritual, mas eu vou deixar para convidar também mais adiante, eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso convite. E você já pode começar a deixar seus comentários aqui na nossa live de hoje. E a pergunta que eu quero saber de você, a resposta. Na sua opinião, os guias e orixás precisam de oferenda? Então responda aí, responda o que você acha, na sua opinião, os nossos guias, os nossos orixás precisam das oferendas? Responde, compartilha aí a nossa live, a gente teve aquele pequeno problema da internet, então algumas pessoas perderam o link, compartilha aí com seus grupos de WhatsApp, com seus grupos do Facebook, com a sua família, com seus irmãos de terreiro, com seu pai de terreiro, compartilha com todo mundo que você acha que seria interessante escutar a nossa conversa de hoje sobre oferenda. Nós vamos para um rápido break e já eu volto falando sobre esse assunto e tem muita coisa para falar, não sai daí não. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofiaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Aguarde. Data Luiz Eduardo. Volta já. Você já conhece nosso canal no YouTube? Mais de uma centena de palestras espiritualistas, cânticos e toques em louvor aos orixás, itãs contados especialmente para crianças, estudo das obras de Ramatiz,
A Umbanda explicada de forma clara e direta. E muito, muito mais. Visite e inscreva-se no nosso canal. www.youtube.com/A Centelha Divina. www.youtube.com/A Centelha Divina. Você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina. Contata Luiz Eduardo. Que bom que a gente está junto aqui para conversar mais uma vez sobre Umbanda. E hoje vamos direto ao assunto, porque a gente tem muita coisa para falar. Enquanto eu vou conversando aqui, você vai colocando seus comentários aí. Você acha que oferenda é importante? Os nossos guias, os nossos orixás, eles precisam das oferendas? Vai colocando aí e a gente, enquanto isso, vai começando a conversar sobre as oferendas. Minha gente, uma das coisas que mais chamam a atenção, principalmente do público leigo, né, que não é de terreiro, que não frequenta terreiro, são essas chamadas oferendas, que são feitas pelos terreiros e pelos frequentadores de terreiros de Umbanda e Candomblé. Quem é que nunca viu, né, uma oferenda na praia, na cachoeira, nas ruas? Aliás, eu estou falando aqui a palavra oferenda, mas tem vários nomes que também são utilizados para falar de coisas parecidas, como, por exemplo, trabalho, obrigação, despacho, agrado e a própria oferenda. Mas é tudo a mesma coisa? O que é cada uma dessas coisas que eu falei? Tem diferença? Então, para começar a explicar, eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para algumas dessas palavras, para alguns desses termos, e eu quero começar pelo termo agrado. Outro dia, eu vi na internet uma pessoa perguntando assim: eu quero dar um agrado para minha pombagira. Alguém pode me orientar sobre como fazer esse agrado? Minha gente, essa pergunta, para começar, eu quero dizer que eu já vejo aí dois erros para essa pergunta aí que a pessoa fez na internet. O primeiro erro eu atribuo ao próprio termo agrado. Esse termo agrado, minha gente, apesar dele ser muito usado, a gente ouve muita gente falando: vou fazer um agrado para o guia tal, para o orixá tal. Esse termo agrado não é o mais correto, e eu vou explicar para você o porquê. Quando você fala, por exemplo, eu vou dar um agrado, implicitamente tá o quê? Tá a mensagem de que tem alguém que está desagradado. Então você precisa fazer um agrado, você precisa fazer um presente. Aliás, essa palavra presente também é muito usada, né? Tem muita gente que fala: vou dar um presente para tal orixá, para ficar agradado, para ficar feliz. Então essa ideia de vou dar um agrado é uma ideia um pouco equivocada, porque quando você fala eu vou dar um agrado, implicitamente você está querendo dizer que tem alguém que está desagradado, que está infeliz, e que com o agrado vai ficar feliz. Então o erro dessa expressão é justamente esse. Os nossos guias, os nossos orixás, eles nunca estão desagradados. Os nossos guias, minha gente, são espíritos muito adiantados para ficarem desagradados se não receberem alguma coisa material. Então você imagina, por exemplo, um espírito tão adiantado como os nossos guias ficarem tristes ou insatisfeitos porque não recebeu um charuto, porque não recebeu uma vela, uma comida, uma bebida. Que espírito materialista seria esse que precisa ser agradado com algo material? Mas o guia não pode estar assim insatisfeito com alguma coisa e precisar desse agrado para ficar satisfeito? Minha gente, que tipo de espírito seria esse? Vamos imaginar, né? Que tipo de espírito seria esse que estivesse insatisfeito com alguma coisa, pela conduta do seu médium, por exemplo, e que precisasse de elementos materiais para mudar o seu humor? A gente não está achando, se a gente pensar dessa forma, que os nossos guias são materialistas demais, não? Que a gente pode manipular o humor dos nossos guias dando presente? Não é meio contraditório pensar isso? Então, minha gente, em primeiro lugar, os nossos guias nunca estão desagradados que precisem ser agradados por elementos materiais. Eles não precisam de elementos materiais para eles ficarem satisfeitos. O termo agrado, por isso, não é o melhor termo a ser utilizado.
O segundo erro que eu vejo naquela frase que eu falei lá no princípio, da pessoa pedindo auxílio na internet para alguém orientar como fazer o agrado para a pombagira, o segundo erro que eu vejo é justamente ela pedir na internet para alguém explicar como que ela faria isso. Em outras palavras, ela está pedindo para quem não a conhece, para quem não sabe nada sobre a vida espiritual dela, para dizer o que ela tem que fazer para os seus guias, para os seus orixás, como se tudo fosse uma receita de bolo. E não é assim. Ainda tem mais um erro aí nessa frase, um terceiro erro nessa história, que é: quem disse para essa pessoa que era necessário fazer alguma coisa para a pombagira dela? Alguém informou isso? Alguém pediu? Alguém indicou? A pombagira pediu? Então, olha só quantas coisas devem ser repensadas nessa história de querer fazer um agrado. Em primeiro lugar, nossos guias não precisam ser agradados com coisas materiais, eles não precisam de coisas materiais. Em segundo lugar, os nossos guias seriam como espíritos materialistas se precisassem daquilo material. E em terceiro lugar, pode ser que nem esteja precisando de nada ser feito naquele momento. Então tem muita coisa que tem que ser repensada nessa questão de agrado. Então tem muita coisa aí que as pessoas têm que botar o pezinho atrás antes de saírem fazendo qualquer coisa. Eu falei do termo agrado, mas tem o outro termo, que é o oferenda. O termo oferenda, também apesar de muito usado, ele é muito genérico. Por quê? Porque o que significa a palavra oferenda? Oferendar é o mesmo que você ofertar, dar e entregar alguma coisa para alguém. Então não é um termo errado. Claro, porque você está dando alguma coisa, você está entregando alguma coisa, você está ofertando alguma coisa. Não é um termo errado, mas é um termo que pode incluir muitas coisas diferentes, que têm finalidades diferentes, objetivos diferentes, já que todos os trabalhos que a gente faz e que usa recursos materiais, independente da finalidade, são em suma uma oferenda, já que está tendo aquela entrega daqueles materiais. Então eu quero voltar aqui atrás. Olha, se agrado, a palavra agrado não é o termo mais correto e oferenda é um termo muito vago, quais são os termos mais claros, os que indicam mais aquilo para que é a finalidade daquilo que está se fazendo? Na verdade, eu quero dizer para você que tem 4 termos, o que a gente chama de oferenda, na verdade. Para ficar mais claro, a gente poderia falar de 4 formas diferentes. A primeira delas é oferenda propriamente dita, que eu vou explicar para você o que é. Segundo, despacho. Terceiro, firmeza. E quarto, obrigação. E muitas vezes essas 4 coisas são muito confundidas, como se fosse a mesma coisa. Vamos entender cada uma delas. O que eu chamo de oferenda propriamente dita é aquele trabalho que junta elementos materiais e que, como o nome diz, tem por objetivo oferendar, entregar, dar. Quando eu estou falando em dar, quando eu estou falando em entregar, eu estou falando sem a conotação de que tenha necessidade, eu estou dando. Então é algo que, na verdade, não tem uma necessidade espiritual, mas eu quero dar como um agradecimento, por exemplo. Então, no caso do que eu chamo oferenda propriamente dita, não é um caso em que haja uma necessidade espiritual realmente, mas a pessoa quer, por exemplo, agradecer por uma graça alcançada, por uma ajuda obtida, e aí ela agradece oferendando, ofertando alguma coisa. Essa questão de agradecer, minha gente, é uma questão da personalidade humana. A gente gosta de agradecer, porque a gente gosta de receber agradecimento. Então, já que a gente gosta de receber agradecimento, a gente acha que os nossos guias, que os nossos orixás também gostam de receber agradecimento. A gente se esquece que eles são espíritos muito mais adiantados e que não têm paixões, não têm desejos, não têm os mesmos sentimentos que a gente. Mas a gente gosta quando os outros demonstram gratidão por nós. Então a gente gosta de demonstrar gratidão pelos outros, principalmente pelos nossos guias, pelos nossos orixás. Mas é importante a gente destacar aqui, no caso da oferenda propriamente dita, que é esse tipo de trabalho feito assim por agradecimento, por exemplo,
tem duas coisas que são importantes a gente destacar. A primeira é que o guia ou o orixá não precisa disso. Eles não vão ficar tristes e nem felizes se houver ou não um agradecimento. Como eu disse, como eu falei, quando eu falei lá de agrados, esses são sentimentos humanos, de gostar, de não gostar, não são sentimentos de espíritos mais evoluídos ou de vibrações superiores, como os orixás, por exemplo. E a segunda coisa que eu quero destacar é que não existe, presta atenção nisso que eu vou falar, porque é muito comum e eu já vi isso várias vezes, não existe oferenda no sentido de barganha, de troca, de mercado. Como, por exemplo, aquela história do Exu falar assim, você quer minha ajuda? Então eu vou te ajudar. Mas olha, coloca aquela garrafa de marafa, aquela garrafa de cachaça lá na encruzilhada para mim, depois que você fizer isso eu vou te ajudar. Gente, se sai da boca de um espírito alguma coisa assim, das duas uma. Ou o que está acontecendo ali é animismo do médium, ou seja, é a sua própria mente inconsciente que está falando mais alto que o guia, ou então não é um Exu, é um quiumba. Esses sim têm interesses materiais, esses sim gostam de barganha, esses sim gostam de preço nos seus trabalhos. Quem ajuda em troca de preço, em troca de recompensa, ou são quiumbas ou somos nós. Não é assim que a gente age na nossa vida, a gente trabalha inclusive para ter o salário no final do mês, mas os nossos guias são espíritos de luz. Eles não trabalham em troca, em função de coisas materiais. Então não existe oferenda nesse sentido de barganha. Presta bastante atenção nisso, porque isso é muito comum da gente ouvir falar por aí. Então, o primeiro tipo de oferenda, dentre aquelas 4 que eu citei, o primeiro tipo de oferenda é a oferenda propriamente dita. A oferenda propriamente dita, que é aquela que acontece quando não tem assim uma necessidade espiritual propriamente dita, mas a pessoa quer agradecer e pelo sentimento humano de gratidão, acaba fazendo aquele trabalho e ofertando. Isso é oferenda. Oferendar é a mesma coisa que ofertar. Mas esse não é o único tipo de oferenda, não. O segundo termo que eu falei foi despacho. Despacho é a mesma coisa que descarrego. Essa palavra despacho, que muita gente vê as coisas assim, as oferendas, por exemplo, e fala assim, é um despacho. Às vezes não é. O que é o despacho? O despacho, esse termo, ele é usado para trabalhos que tenham por objetivo, isso mesmo que o nome fala, despachar, se livrar de alguma coisa, dar caminho para aquilo não perturbar mais. Despacho é isso. Então o despacho não é, por exemplo, um trabalho que tenha por objetivo ligar você ao seu orixá, que tenha por objetivo agradecer. Não, o despacho é um trabalho que tem por objetivo retirar da pessoa alguma coisa da qual ela quer se libertar, uma carga energética, larvas astrais, trabalho de magia negativa, enfim, muitas coisas. Normalmente, como é que é feito o despacho? Normalmente ele leva elementos que passam ali pela pessoa, que tem contato com a pessoa, erva, folha, comida, às vezes roupa, e que depois de absorverem aquelas energias, aquelas cargas negativas, são descarregados, são despachados em algum local para que aquilo não faça mais mal àquela pessoa. Agora, a forma, o local onde esse trabalho vai ser despachado, minha gente, isso tem que ser indicado por alguém que saiba o que está fazendo, porque existem muitas formas de se fazer o despacho, tem palavras a serem faladas, tem locais na natureza que são propícios para absorver aqueles fluidos, aquelas energias, então não é de qualquer maneira, não é fazer qualquer tipo de despacho por aí, sem indicação, sem orientação. Então, os mesmos despachos não devem ser feitos de qualquer maneira. O mesmo despacho para um e o que é igual ao do outro, às vezes tem maneiras diferentes de serem descarregados. Tem que ter orientação e tem que ter preparação. Um outro tipo de trabalho que também muitas vezes é chamado de oferenda é a obrigação. Vamos falar da obrigação. É chamado de oferenda porque leva elementos materiais que está se dando, está se ofertando, está se entregando. Mas o que são as obrigações? As obrigações, minha gente, elas na verdade são trabalhos
que também tem esses elementos materiais, mas usa elementos, preste atenção nisso, usa elementos que por si só já têm uma ligação energética, uma ligação vibratória com aquele guia ou com aquele orixá com o qual a gente está tentando fazer o contato. Então são elementos que por si só já vibram, fazendo a conexão com aquele orixá. E assim, ao fazer uma obrigação, a gente está tentando buscar, trazer para aquela pessoa justamente o quê? Essas energias daquele orixá, daquele guia, que são energias que estão provavelmente em falta para ela. E que uma vez reunidas ali naquele trabalho, mentalizadas de uma determinada maneira, com determinadas palavras, liberam essas vibrações daquilo que está ali, daqueles elementos, libera as energias daquele elemento, e essas energias vão se agregar ao campo vibratório daquela pessoa para facilitar a sua conexão espiritual com o seu guia, para quem está sendo dirigida aquela obrigação, ou para o seu orixá. Então, falando de uma forma mais clara o que é a obrigação, para você entender melhor, falando de uma forma mais clara, o objetivo das obrigações é facilitar a construção de uma ponte energética entre aquela pessoa e aquele a quem aquela obrigação é direcionada, o guia, o orixá. E isso, obviamente, é recomendado nos casos em que essa conexão está deficiente. E aí faz aquele trabalho para reconectar, para fortalecer esse vínculo, fortalecer essa ligação. Deixa eu dar um exemplo que você vai entender ainda melhor, vai ficar mais fácil. Imagina uma pessoa filha de Oxum. Se aquela pessoa é filha de Oxum, então isso quer dizer que as vibrações que são irradiadas de Oxum, do orixá Oxum, são necessárias ao bem-estar daquela pessoa, ela precisa daquelas vibrações. Agora, se a conexão dela entre a pessoa e Oxum estiver deficiente por algum motivo, essas vibrações de Oxum vão ter dificuldade de chegar até ela. A culpa não é de Oxum, a culpa é dessa conexão que não está bem estabelecida. Então aquelas vibrações que são essenciais para a pessoa não vão chegar como deveriam. E aí, não chegando, o que vai acontecer? Vai acontecer desequilíbrio energético para aquela pessoa. Ela pode vir a ter diversos tipos de problema por questões energéticas, por estar lhe faltando aquela energia que é essencial na sua vida. Então, neste caso dessa pessoa, por exemplo, recomenda-se, vamos fazer uma obrigação para Oxum. O que isso significa? Vamos reunir em um trabalho elementos da natureza que por si só já tem essa conexão com as vibrações de Oxum. Então tem determinadas ervas, determinadas flores, determinada comida, o omolocum, por exemplo, o mel, enfim, vamos reunir elementos que já fazem essa conexão com Oxum. E que, uma vez juntados ali e ativados pela mente, ativados pelas palavras que se diz, eles vão liberar aquelas energias, aquelas vibrações e vão fortalecer aquele vínculo que estava problemático, vão fortalecer aquela conexão que estava defeituosa. E aí a pessoa novamente consegue se ligar ao Oxum, receber as vibrações de Oxum, receber aquilo que lhe é essencial. E de preferência aquela obrigação ainda vai ser feita em um local da natureza onde naturalmente já tem a abundância dessas vibrações de Oxum para ela captar mais ainda essas vibrações. À beira de um rio, por exemplo, lá na cachoeira, vai ser uma obrigação feita ali. Então a pessoa vai estar cercada das energias de Oxum, se conectando com Oxum, fortalecendo esse vínculo vibratório entre ela e Oxum. Agora, eu não preciso nem dizer, né, gente, que não devem ser utilizados, já que a gente está falando de obrigação na cachoeira, por exemplo, é óbvio, não preciso nem dizer isso, que não tem que ser utilizados materiais que não sejam ecologicamente corretos. Em primeiro lugar, porque eles não têm força espiritual nenhuma, né? Uma garrafa, um pedaço de plástico. Em segundo lugar, porque poluem aquele ambiente que para nós é sagrado, né? Então, em outras palavras, a obrigação ela não é feita porque a Oxum quer ser agradada. Ela não é feita porque Oxum está se sentindo abandonada, coitadinha, está triste, porque Oxum gosta de receber presente. Não. A obrigação ela é recomendada, ela é feita
porque aquela pessoa está com deficiência na sua conexão com as energias de Oxum. Esses sentimentos que eu falei de tristeza, de sentir-se abandonada e gostar de receber presente, não são sentimentos de orixás e nem de espíritos mais adiantados, são sentimentos humanos, típicos da gente. A gente é que gosta de ser agradado, de receber presente, mas não são típicos de alguém que a gente espera que seja divino, como o orixá, né? Ou que seja um espírito mais evoluído, como um guia, um falangeiro de Umbanda. Então, em outras palavras, quem precisa das obrigações somos nós. Somos nós que precisamos das obrigações para nos reconectarmos a essas forças superiores, a energias que nos são essenciais e que a gente não está conseguindo. Às vezes, mesmo com a nossa frequência ao terreiro, ao trabalho mediúnico, mesmo a gente se concentrando, às vezes a gente está com dificuldade de estabelecer essa conexão vibratória, energética com o nosso orixá. A gente está com dificuldade de fazer essa ligação e aí, então, é recomendada a obrigação. Mas por que essas deficiências nessas comunicações acontecem, né? O que é que pode fazer com que a gente não consiga se conectar devidamente com o nosso orixá ou com os nossos guias para absorver aquelas energias na dose que a gente precisa? Sabe por que isso acontece? Sabe por que acontecem essas deficiências? Porque nós somos seres pensantes e que temos sentimentos e paixões. E aí, muitas vezes, pelo nosso próprio padrão vibratório que é gerado, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelas nossas paixões, desejos, muitas vezes a gente acaba atraindo para a gente energias que não nos fazem bem. E a gente acaba repelindo outras energias que são excelentes para a gente, que são essenciais para o nosso bem-estar. E aí, quando isso acontece, o que está formando ali? Um desequilíbrio energético grande. Pronto, o desequilíbrio energético está formado. E uma vez a gente desequilibrado energeticamente, porque captou muita energia ruim e repeliu aquelas que nos são essenciais, uma vez isso instalado, gente, isso pode sim dificultar a nossa ligação com essas vibrações mais sutis, com aquelas vibrações que nos conectam aos nossos guias ou aos nossos orixás. E aí, muitas vezes, por causa disso, é preciso, sim, um auxílio extra, um algo a mais para ajudar nessa conexão. E esse algo a mais pode ser a obrigação. E é possível até que em determinado momento sejam feitas aquelas obrigações coletivas, né? Como no caso dos terreiros, que de vez em quando levam todos os seus médios à mata, à cachoeira, à praia, faz aquela sessão ali naquele lugar, faz obrigações para aqueles orixás que regem na natureza naquele lugar. Nesse caso, o que está acontecendo? A gente não está buscando a conexão individual de uma pessoa com seu orixá. A gente está buscando a conexão coletiva de todos do terreiro com aquela vibração daquele orixá. Então é isso a obrigação. A função da obrigação é fortalecer a ligação entre o médium ou os médiums e seus guias, seus orixás. Não é porque o guia está querendo, está precisando, está triste e quer receber presente. Não, guia não tem isso. Os nossos guias são muito superiores a isso e orixá nem se fala. Mas a mesma coisa que a gente está falando aqui de oferenda também se aplica a um quarto tipo. Aliás, a mesma coisa que a gente está falando aqui de obrigação também se aplica a um quarto tipo de oferenda, que é a tal da firmeza espiritual. O que é a firmeza espiritual? A firmeza espiritual ela é muito semelhante a uma obrigação. Ou seja, ela tem por objetivo a mesma coisa, que é fortalecer os vínculos vibratórios entre a pessoa e aquele para quem aquela firmeza é dirigida. Mas tem uma diferença grande aí, que é a quantidade de elementos e o local onde aquele trabalho é feito. Como assim quantidade de elementos? Por que isso difere? Uma obrigação, minha gente, normalmente ela é recomendada quando aquele grau de descontrole energético da pessoa está muito grande. Ou seja, quando ela está precisando muito daquele orixá. Está precisando muito daquelas vibrações e não está conseguindo captar aquilo. Então, para isso, é preciso reunir ali muitos elementos que vêm da terra, como, por exemplo, os grãos que fazem aquela comida, as folhas, elementos que vêm da água, como as bebidas que são colocadas na obrigação, elemento que vem do fogo, as velas, às vezes o fumo, elemento que vem do ar, que é o próprio ambiente onde aquele trabalho, aquela obrigação é feita, na cachoeira, na praia, etc.
Além, claro, do que a gente chama de ofó, né? Que é a mentalização, as palavras, o encantamento do que é dito naquele momento da obrigação. Então, a obrigação ela é indicada para quem está precisando muito, está com um grau de descontrole energético muito grande, está difícil a sua comunicação ali. Já a firmeza, ela é indicada quando tem o desequilíbrio, mas ele não é tão grande assim. E por isso, já que não é tão grande assim, às vezes, minha gente, um copo de água, uma vela no próprio terreiro já resolve aquele problema energético, já aproxima a pessoa daquelas vibrações das quais ela está precisando. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que se todos nós nos mantivéssemos equilibrados sempre, nada disso seria necessário. Obrigação, firmeza, nada disso seria necessário. Porque nada destruiria ou dificultaria a nossa comunicação energética, o nosso vínculo vibratório com energias mais sutis. Mesmo porque a gente já trabalha em terreiro, então a gente já tem os nossos momentos no terreiro ali que está concentrando, que está recebendo essas vibrações. Então a gente já tem tudo para se manter equilibrado. O que atrapalha é a nossa cabeça, o que atrapalha é a nossa mente, que é péssima, e que por isso a gente acaba se desequilibrando e de vez em quando acaba precisando de uma firmeza espiritual ou de uma obrigação espiritual. Senão o próprio trabalho no terreiro já seria suficiente. Mas, como eu disse, já que a gente é humano, algumas vezes é necessário. E aí, dependendo do grau do problema, é que vai se saber, vai se fazer uma obrigação ou vai se fazer uma firmeza. Em suma, eu quero ressaltar muito isso que eu vou falar agora. Presta atenção, para a gente não esquecer. As obrigações não são feitas porque o orixá precisa ou porque ele quer. Obrigação é coisa material, que tem sim os seus fluidos ali agregados, mas o orixá está bem. Nós é que precisamos daquilo para nos reconectarmos a eles, aos orixás ou aos nossos guias. Nós é que precisamos daquilo para fortalecer os nossos vínculos com as vibrações sutis. Então, obrigações não são feitas porque o orixá precisa, porque ele quer. Tem muita gente que usa essa expressão, né? Ah, o orixá está querendo, meu orixá está querendo. Não é isso, não é bem isso. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos nos conectar a eles. O orixá, minha gente, ele é força pura, é força divina, força que está na natureza, que está ao nosso redor, está sempre pronto a atuar positivamente sobre a gente. Nós é que às vezes impedimos essas conexões, então quem precisa somos nós. Por tudo isso que eu estou falando aqui, eu acho que tem duas coisas que ficam claras para você. Primeira, o uso de elementos errados em uma obrigação, ou se ela for feita de uma maneira errada, num lugar errado, sem os preparativos que são necessários, ao invés de ajudar, pode prejudicar e muito. Então não é qualquer coisa, nem em qualquer lugar. E a segunda coisa que ficou, acho que clara para todos, não vale a pena a gente sair fazendo oferendas por conta própria, sem orientação adequada, sem que realmente alguém tenha visto, tenha falado, olha, precisa fazer isso, sem que alguém tenha percebido aquela necessidade. Mesmo porque tem uma coisa aqui que eu vou falar que é muito comum. Eu já conheci várias pessoas que tiveram problemas seríssimos, porque elas achavam que eram filhas de determinado orixá e viviam fazendo oferendas, obrigações para aquele orixá, ou seja, fortalecendo seu vínculo com ele. Com isso, o seu vínculo com o seu orixá real acaba não sendo cuidado. E ela acaba entrando em um desequilíbrio energético muito grande, porque as energias que são essenciais não estão chegando, enquanto que outras que não são essenciais para ela estão chegando em abundância. Então, essa questão de sair fazendo oferenda por conta própria é muito perigoso, é uma questão muito perigosa. E eu tenho um exemplo para dar, uma narrativa assim que eu presenciei, tá? Há um tempo atrás, uma médium vinha falar sempre, minha vida está muito ruim, nada do que eu faço está certo, eu estou tendo muitos problemas. E quando ela perguntava isso para os guias, o porquê, se tinha alguma coisa errada, eu escutei isso. Muitas vezes a resposta do guia era, isso é agrado demais. E a pessoa saía sem entender direito. E toda vez que ela ia perguntar o que estava acontecendo, o guia respondia, é agrado demais. É agrado demais.
O tempo passou, as coisas só piorando, até que chegou um belo dia que ela confessou. Olha, eu não sei por que minha vida está tão ruim assim. Eu toda semana vou na encruzilhada e coloco lá uma obrigação para minha pombagira. Toda semana. Eu não sei por que está tão ruim assim, era para ela estar me ajudando. Acontece que, em primeiro lugar, ela fazia isso sem orientação, de qualquer maneira. Em segundo lugar, ela fazia para uma pombagira que não era a pombagira dela, mas que ela achava que era. Com isso, ela fortalecia os vínculos dela com uma pombagira que não era a dela, e a dela, como é que ficava? Como é que ficava a conexão dela com as energias da pombagira dela, que era quem poderia ajudá-la mais? Uma conexão que não existia. Então, quer dizer, quando isso parou de acontecer, quando foi explicado para essa médium, para essa pessoa, não faça isso, você está fazendo errado, tudo errado. Não é para fazer para essa pombagira, não é para fazer da forma como você quer, só porque deu na telha. Quando ela parou de fazer, ela reconectou-se às energias da sua pombagira e por ali ela conseguiu receber aquilo que lhe era essencial e melhorar muita coisa. Então, minha gente, nada melhor do que a gente fazer as coisas certas, no momento certo e orientado por quem sabe fazer corretamente. Eu vou fazer um rápido break e já volto lendo aqui os comentários de vocês. Vamos tirar as dúvidas. Vai reunir amigos? Bombons, doces finos e outras gostosuras feitas com todo carinho e com materiais da melhor qualidade para a sua reunião ou festa. Deu água na boca? Não perca tempo. Verusca e Lelê, doces finos e outras gostosuras. Telefone 98725-4569. 98725-4569. Faça já sua encomenda, porque se a vida se tornar uma barra, que seja de chocolate. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Mais de uma centena de palestras espiritualistas, cânticos e toques em louvor aos orixás, itãs contados especialmente para crianças, estudo das obras de Ramatiz, a Umbanda explicada de forma clara e direta, e muito, muito mais. Visite e inscreva-se no nosso canal www.youtube.com/acentelhadivina www.youtube.com/acentelhadivina. Você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina. Contata Luiz Eduardo. Opa, eu quero mandar um grande beijo, antes da gente ler aqui os comentários, para Vera e para Letícia, que são nossas parceiras aqui do programa. Se você não pegou o número do telefone aí para encomendar os chocolates, os doces maravilhosos, olha, anota, 98725-4569, 98725-4569. E se você quer ser parceiro também do nosso programa, ter seu produto ou seu serviço anunciado aqui, deixa aí nos comentários o seu recado e depois a gente entra em contato. Mas vamos lá, vamos responder aqui as perguntas. Já compartilhou o nosso programa? Já compartilhou por aí para os seus amigos? Compartilha que ainda dá tempo. Vamos ler os comentários e vamos tirar as dúvidas. Marisol Silva, ela está falando aqui. Minha dúvida é se as oferendas, se não for feita no dia que prometeu, eles não gostam ou entendem. Olha só, Marisol, quando, de acordo com tudo isso aqui que a gente conversou, quando é recomendada uma obrigação, quando é recomendada uma oferenda, é porque tem aquela necessidade, tá? Então, se não for feita, aquilo vai atrasar. É como, por exemplo, o remédio. Você está lá no médico e o médico fala assim, olha, você tem que tomar o remédio tal dia, hein? E aí passa aquele dia, você se esquece ou não quer tomar o remédio, o que vai acontecer? Seu mal-estar pode aumentar. Só isso que acontece. Os guias não ficam chateados, não ficam tristes, não ficam irritados, porque tudo isso é sentimento humano. Nossos guias não têm isso. Quem sofre é quem não fez na hora certa, quando deveria fazer, da forma como foi recomendado. Mas não é porque os guias estão se vingando, o orixá está irritado com aquilo, ficou magoado, ficou chateado, não. É porque aquela pessoa precisava que aquilo fosse feito
e não foi feito. Não é questão de gostar ou não gostar e de querer punir ou não, isso não existe, tá? O que existe é uma necessidade daquela pessoa e que não foi correspondida. As energias vão se descontrolar mais e ela pode piorar o seu mal-estar se não fizer naquele período que foi recomendado, tá bom? Então, e a Marisol, ela fala aqui mais adiante, sobre a pergunta, Tata, eles precisam. Então, essa pergunta, se eles precisam, eu respondi, não são os guias, não são os orixás que precisam, eles não precisam de nada material. Quem precisa que seja feito aquele trabalho somos nós. Nós é que precisamos nos conectarmos a ele. Se os nossos guias, se os nossos orixás não se conectarem conosco, para eles continua tudo bem. São espíritos evoluídos, os orixás, vibrações da natureza, radiações emanadas de Deus, para eles continua tudo bem, eles não precisam. Nós é que precisamos nos conectar com eles. E como a gente precisa se conectar, às vezes é preciso que a gente faça uma obrigação, uma oferenda, uma firmeza espiritual. Agora, também tem muita gente, aproveitando aqui esse gancho da pergunta da Marisol, tem muita gente que de vez em quando pergunta assim, minha vida está com tanto problema, eu estou com tanta dificuldade, será que não era preciso fazer uma obrigação, fazer uma firmeza, fazer alguma coisa para o meu orixá? Minha gente, nem todas as nossas dificuldades são por questões espirituais, tá? A gente tem muitas dificuldades pela situação social do país, pelas nossas próprias situações, circunstâncias que nos rodeiam, pelas nossas atitudes. Então, nem tudo é espiritual. As obrigações, as firmezas, as oferendas, elas são recomendadas sim e têm que ser feitas quando necessário, tá bom? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. A Marisol, de novo, está perguntando aqui, olha, existem lugares específicos, tipo, para Iemanjá o mar, mas o rio, mas em outros lugares, tem pessoas que ainda têm dúvidas e não fazem rios. Olha só, como eu falei, quando a gente está fazendo uma obrigação, quando a gente está fazendo um trabalho que a gente quer buscar conexão com aquele orixá, Marisol, e todos que nos escutam, a gente usa elementos que são próprios daquele orixá, ou seja, que tem vínculos energéticos, que tem energias daquele orixá, e a gente também usa o ambiente. Quanto mais energia daquele orixá a gente estiver trazendo para perto daquele médium naquele momento da obrigação, melhor. E onde tem essas energias desses orixás em abundância? Na natureza. Energias de Iemanjá tem em abundância nas águas, no mar, no rio também tem energia de Iemanjá. Iemanjá, aliás, originalmente na África, era um orixá de rio. Então, orixá, Iemanjá, você pode pegar, captar essas energias no mar, pode captar no rio também. Oxum na cachoeira, Oxóssi na mata, Inhansã no bambuzal, Xangô na pedreira, e por aí vai. O ideal quando se faz uma obrigação é você procurar o local específico de regência daquele orixá, porque vai ficar mais fácil de você se conectar e de captar aquela energia que você está precisando. A Marisol ainda fala aqui, olha, isso aí, tá? A maioria fala em agradar. E é isso, Marisol, na verdade não é agradar, o nosso guia não precisa ser agradado, não. A gente é que gosta de agradar, né, e etc. Mas o guia não gosta, não precisa de agrados. Adriana Marques, bem, eu acho que eles não precisam, nós é que precisamos. É humano o hábito de querer agradar ou querer fazer alguma ligação material com os guias. Nós ainda precisamos do ver para crer. Ela está falando certinho, exatamente isso tudo aqui, Adriana, que eu comentei anteriormente. E ela continua, embora nós já tenhamos aprendido que os guias são elevados e não se alimentem das nossas oferendas, porém, como humana, me faz bem oferecer algo a um guia ou a um orixá, desde uma flor a uma coisa maior, não como barganha, mas como um agradecimento, mas com a consciência que eles, os guias, não precisam disso. Exatamente, Adriana, é isso que eu falei. É da natureza humana. A gente gosta de ser agradado, então a gente também quer agradar aqueles que a gente gosta, né? Então, como a gente gosta dos nossos guias, dos nossos orixás, a gente quer agradar, a gente quer agradecer, mas não quer dizer que eles precisem, e é bom a gente ter essa consciência. É bom a gente ter a consciência de que mesmo naquele momento que eu estou fazendo aquilo, aquela oferenda para agradecer,
meu guia não precisa não, eu é que preciso daquilo. É claro, aquilo vai até fortalecer o meu vínculo com o meu guia, porque naquele momento eu estou com o coração envolvido naquilo que eu estou fazendo, eu estou com o coração grato, eu estou com o pensamento voltado para aquilo, mas não que eles precisem. Jô Valadão está falando o seguinte: hoje eu perdi o início do programa, pois custou entrar o áudio. Gente, desculpa, tivemos um problema com a internet no início do programa e o programa entrou só às 9h15, 15 minutos de atraso, tá? Eu peço desculpas, tá bom, Jô? Depois você pega na internet, que vai ficar a live, pega ali e acompanha desde o princípio. A Marisol está agradecendo pelo esclarecimento. Então, minha gente, eu espero que tenha ficado claro o que é a oferenda. Existem 4 tipos. A oferenda propriamente dita, que é o agradecimento. Não tem necessidade, mas a gente faz. Existe o despacho, que muita gente fala, ia lá uma oferenda. Não é uma oferenda, aquilo lá é um descarrego, é um despacho. Existe a obrigação, que é aqueles elementos que a gente entrega na natureza para os orixás, para fortalecer o nosso vínculo com eles ou com os nossos guias, e a firmeza, que é semelhante às obrigações, só que menos, porque não precisa tanto, não tem tanto aquela necessidade. Eu agora queria convidar você para, junto comigo, a gente fazer aquela prece, a prece pelos nossos sentimentos, pedindo a nossa mãe Oxum. Antes dessa prece, eu vou botar um recadinho que eu queria que você escutasse com o coração. Depois nós fazemos a prece e eu vou fazer um convite espiritual para você. Aguarda, já já a gente volta. 30 segundos. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofeaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Eu quero convidar você a, junto comigo, elevar os seus pensamentos. Vamos vibrar positivamente nesse período tão difícil pelo qual nós vimos passando. Períodos tormentosos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E chegou a hora de nós juntos elevarmos os pensamentos, nos conectarmos ao alto, para nós pedirmos o auxílio espiritual. Meu Pai Oxalá, juntos nós elevamos o pensamento a vós, elevamos os nossos sentimentos a vós, pedindo que o Senhor escute o nosso coração. Este coração tão magoado, tão apertado, por conta de tantas coisas que vimos acontecendo ao longo desse tempo. É por isso, meu Pai Oxalá, que nós vos pedimos que permita que nós possamos nos conectar às vibrações máximas de nossa Mãe Oxum. Minha Mãe Oxum, Mãe do amor, Mãe dos sentimentos, Mãe do coração, é a vós a quem elevamos os nossos pensamentos neste momento. Cada um de nós, minha mãe, nesse momento sofre pela angústia, sofre pela dor, sofre pelos sentimentos desajustados ante tanta tristeza que nós testemunhamos ao longo desse tempo. E é por isso que nós elevamos os pensamentos a vós, vos pedindo, minha mãe Oxum, o auxílio de mãe
sobre o nosso coração, lavando a nossa alma, lavando o nosso sentimento com as águas da cachoeira. Que os nossos sentimentos se tornem tão limpos, tão cristalinos, quanto as suas águas, tão reluzentes quanto o brilho do seu ouro. Mãe Oxum, Mãe do amor, Mãe dos sentimentos, nós entregamos o nosso coração à Senhora. Cuida dele, minha mãe. Cuida do coração de cada um de nós. Olha por estas pessoas que neste momento nos acompanham e que sofrem, se sentem amarguradas, angustiadas. Coloca a sua mão sobre o peito dessa pessoa, aliviando a dor, o desespero, a desesperança, a angústia, a impaciência, a tristeza. Que da sua mão sobre o peito de cada um de nós brilhem raios luminosos nas cores douradas e azul. Que a cor dourada e que a cor azul penetre no nosso coração, transmutando toda dor em alegria, toda a tristeza, minha mãe, em consciência de que tudo será resolvido. Aplaca a nossa tristeza. Que a dor no coração de cada um, nesse momento, seja carregada pelas suas águas, levadas embora, para que cada um, novamente, possa reencontrar a paz no vosso coração. Muito obrigado por tudo, minha Mãe Oxum. Acompanha-nos, guarda-nos, protege-nos e ilumina-nos agora e sempre. Cuida do nosso coração. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. O que, caboclo? Muito bem, minha gente. Eu quero dar recados agora, quero fazer convite para você agora. Olha, antes de eu fazer o convite, Taiguara Salvador botou uma questão aqui sobre oferendas importante, olha. Ela botou assim, ó: nessa época de pandemia, sem trabalho no terreiro, cuido dos meus orixás em casa, no meu altar. Coloco uma vez por mês uma vela das 7 linhas como gratidão. E para minha cigana e Exu, todas as segundas, boto as bebidas e um cigarro para cada um como guardião, como gratidão sempre. Faço com o intuito de cuidar de todos, como gratidão por ter ele sempre comigo. Estou certa? Olha, Taiguara, se você sempre fez isso e nunca teve nenhum tipo de problema ou desequilíbrio energético, então não vejo problema em você continuar fazendo. Você está simplesmente continuando, dando continuidade a algo que já é da sua rotina, tá? Provavelmente, acredito que você lá atrás já deva, inclusive, ter sido orientada por alguém para fazer dessa forma. Muito bem, eu queria fazer agora o convite para vocês. Olha só. Nós fizemos agora uma prece, uma oração para Oxum. Por que nós fizemos essa prece para Oxum? Porque eu tenho uma novidade para você. Você que já nos acompanha, já conhecia esse trabalho que nós realizávamos até o ano passado e que nós suspendemos. Você que está nos conhecendo, está vindo pela primeira vez, nós iremos retornar com as nossas correntes de oração e renovação. O que são essas correntes? São encontros que nós fazemos, será neste período ainda em modo virtual. São encontros que nós fazemos pedindo o auxílio de algum orixá, nos conectando às vibrações de algum orixá e conversando sobre algum tema que tenha relação com as vibrações daquele orixá. Essas nossas correntes, elas acontecem no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã, aqui na página da Casa do Caboclo Birajara e agora também no YouTube, no canal A Centelha Divina. E a primeira corrente, minha gente, já está marcada. É agora, no primeiro domingo de maio, às 9 horas da manhã. Primeiro domingo de maio é dia 2 de maio. E será a corrente dos sentimentos. Nós vamos pedir à nossa mãe Oxum,
mais uma vez, que nos ajude nesses nossos sentimentos tão atribulados nesse período. Então nós temos um encontro marcado, a nossa corrente de oração e renovação, a nossa cor, no próximo domingo, dia 2 de maio, às 9 horas da manhã, pedindo o auxílio de Mãe Oxum para os nossos sentimentos. E para finalizar, falando de Oxum, a gente lembra de mãe. Falando de mãe, a gente lembra que a gente está entrando em maio. Você quer presentear sua mãe no próximo Dia das Mães? Olha, no dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, nós vamos montar um stand de vendas na porta da casa do Caboclo Birajara. E aí vai ter livros novos e seminovos, artesanato, itens de beleza, doces e muito mais que você vai poder adquirir para presentear sua mãe no dia seguinte, no dia 9 de maio. Então não se esqueça, dia 8 de maio, sábado, das 9 às 6 da tarde, nosso stand na Casa do Caboclo Birajara vai estar montado lá com muita alegria. Minha gente, eu queria agradecer pela sua presença. Você já sabe, nós temos um encontro todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, quando não temos um problema com a internet como hoje, mas nosso encontro está marcado e eu quero muito me encontrar com você na próxima quinta-feira para falar de Umbanda. Um grande beijo, fica com Deus e até lá. Você ouviu Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.